Muitas pessoas, quando querem perder peso, a primeira coisa que elas fazem é substituir o pão pela tapioca. Mas será que essa é uma boa escolha? Será que o pão é tão ruim assim? Eu já fiz um vídeo falando só sobre o pão. Depois, quando terminar esse vídeo, você vai lá dar uma olhada nesse vídeo que eu te expliquei tudo sobre o pão. Eu sempre falo que não existe um alimento bom ou ruim, um alimento vilão ou mocinho, que te faça mal ou que te faça bem. Com o pão não é diferente. O pão, ele não faz mal, a não ser que você tenha algum tipo de intolerância, alergia ou sensibilidade ao glúten. Ou você tem algum problema intestinal que impeça você de consumir o pão. Mas se você não tiver nenhum desses problemas, você pode comer o pão tranquilamente. Partindo desse ponto, eu vim compartilhar com você as diferenças de nutrientes entre o pão e a tapioca. E no final, eu vou te contar qual é a melhor opção quando a gente fala em emagrecimento. Vamos começar pela tapioca. Aqui eu trouxe os dados da tapioca sem recheio, sem margarina ou sem manteiga. Uma tapioca média de 60 gramas tem 173 calorias, 43 gramas de carboidratos, 0,21 gramas de proteínas, 0 de gordura e 0,12 gramas de fibras. E o pão francês, sem recheio e sem margarina, sem nada, pesando 60 gramas, tem 149 calorias, 30 gramas de carboidratos, 4,9 gramas de proteínas, 1 grama de gorduras e 1 grama de fibras. E vale lembrar que eu tirei esses dados da tabela de composição de alimentos da USP. Como você viu, o pão francês tem menos calorias e menos carboidratos do que a tapioca. Mas o pão, ele tem uma maior quantidade de proteínas, fibras e gorduras. Ou seja, mesmo que você coma um pão francês só com a margarina, requeijão ou manteiga, ele vai te dar mais saciedade do que se você comer só uma tapioca com o mesmo recheio. Isso por conta da maior quantidade de proteínas, gorduras e fibras, que são nutrientes que dão mais saciedade naturalmente. Isso quer dizer que a tapioca é ruim? Claro que não. Só que como ela é composta basicamente por carboidratos, você vai sentir fome mais rápido. Para que a sua tapioca fique mais reforçada e te dê mais saciedade, você pode colocar um recheio com mais proteínas, como o frango e o queijo, que vai demorar mais tempo para a fome voltar. Agora, a pergunta que não quer calar. Qual das duas opções é a melhor para a perda de peso? A resposta é depende. Porque, como eu falei no começo do vídeo, não existe um alimento bom ou ruim. Tanto a tapioca como o pão francês são um alimento pouco processado e que tem poucos ingredientes, então eles podem tranquilamente fazer parte da sua alimentação. Eu falei depende, porque depende do que você gosta. Eu, por exemplo, eu não sou muito fã de tapioca, então eu prefiro pão. Então, pela manhã, eu como ou pão francês ou pão integral. E à tarde, se eu tiver com muita fome, eu prefiro comer pão do que ter que preparar uma tapioca. Mas eu sei que tem muita gente, dependendo do lugar que ela mora e da cultura dela, ela vai preferir a tapioca do que o pão. E isso varia muito de pessoa para pessoa, porque cada um tem um gosto diferente quando a gente fala de alimentação. Na verdade, para a perda de peso, a gente precisa considerar os seus hábitos de vida como um todo, os seus comportamentos alimentares, se eles estão adequados ou não,
a qualidade da sua alimentação, a prática de atividade física e ainda nós temos os fatores genéticos, hormonais e psicológicos. Tudo isso vai influenciar tanto no peso como no excesso de peso. Não é um alimento específico, como eu falei no vídeo de hoje, sobre o pão ou a tapioca, que vão te fazer ganhar ou perder peso. Antes de terminar, eu queria pedir muito para você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrita, e deixar o seu like. O seu apoio me motiva a continuar trazendo mais vídeos aqui para o canal e mostra para o YouTube que o meu conteúdo é relevante e mostra ele para cada vez mais pessoas. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.